Bem-vindos a todos, aqui com o Cello, para falar sobre a relação entre RPG e Dragon Dream, mais especificamente na Fundação Triunfo. Eu fico muito animado com isso, porque eu joguei muito RPG na minha vida e, além disso, hoje eu estou utilizando um pouco dessa brincadeira assim, de RPG e Dragon Dream para a reestruturação da ONG que eu faço parte, que é a Associação Nossa Cidade. Então, a gente está numa jornada de utilizar o Dragon Dream, e nessa jornada eu tenho utilizado o storytelling, né? Então, criou-se um mundo todo encantado, cada uma das pessoas tem um personagem, e a gente vai fazendo as etapas do Dragon Dream, o arroz e feijão normal, né? Metodologia tradicional, mas dentro dessa brincadeira aí. Já tem 8 sessões de 2 horas cada sessão, toda terça e quinta, e está sendo como brincar. Então, quando eu vi a sua palestra, Tchelo, falei, não, eu vou me voluntariar para ser um anfitrião. Eu quero conhecer esse cara, quero Que conhecer da essa hora, cara. experiência Que e da hora. integrar tudo aí no futuro, né? Então, vamos começar. Antes de mais nada, queria dizer aqui oficialmente que essa sessão está sendo gravada e vai ser disponibilizada publicamente no YouTube. Então, quem não quiser ceder a sua imagem, por favor, coloque sem aparecer o vídeo, né? E faça perguntas no chat e aí fica tudo bem. Para os restos, nós vamos ter essa pérola aqui publicamente para deleite de quem não pôde estar aqui com a gente, né? Dou as boas-vindas e passo a palavra para o Tiago. Tá contigo. E aí, galera, boa noite. Muito obrigado aí quem se dispôs a participar desse evento. Estou muito contente de ver vocês aqui. E para mim está sendo uma experiência única. Única em toda a minha vida. Eu nunca estive em uma sala assim tão bem acompanhada de pessoas singulares, com histórias incríveis aí. Como já acabamos de descobrir ali, o Renato acabou de falar um pouco sobre a história dele, enfim. Então, muito obrigado mesmo a galera que está aqui. E, para começar, eu gostaria da gente se apresentar. Como nós estamos em poucas pessoas aqui, eu acho que seria legal cada um se apresentar aí. E, assim, eu costumo me apresentar, eu gosto sempre de fazer essa dinâmica do seguinte modo. A gente diz quem a gente é, mas sem dizer o que a gente faz, que a gente trabalha, nossa profissão. Vamos dizer quem somos nós e o que a gente gosta de fazer. Uma coisa que você gosta de fazer, que quando você faz, o tempo passa e você nem percebe. Certo? Então, começando por mim, vamos lá. Eu sou o Cello e eu gosto de contar histórias. Eu gosto de criar mundos. Enfim, passo a próxima pro Leandro. Vai lá, Leandro. Ah, você tá comendo. Então vamos lá, o Marcelo Quadros, meu xará. Eu sou Marcelo e eu gosto de consertar brinquedos. Então, agora vamos para Marilane, é isso? Isso. Tá contigo. Comigo, eu sou a Marilane, eu trabalho no Espaço Maker e eu gosto de criar. Criar, legal. Próximo, alguém mais? Tá disponível para falar? Vamos pro Leandro. Vai lá, Leandro. Oi, eu manjo de radiodifusão FM, FM livre, então, trazendo para a ambientação da RPG, eu tenho os artistas brasileiros e internacionais de rock psicodélico e rock rural como heróis. Eu consigo vê-los como personagens de grandes tramas, grandes sagas. Então é isso, radiodifusão FM, eu tenho um acervo MP3 gigantesco de rock rural e rock psicodélico do Brasil e exterior. Moro em Floripa, mas sou de Campinas. Mas, Leandro, responde pra gente. O que você gosta de fazer? É que tá dentro da resposta. Eu gosto de descobrir e ouvir bastante as músicas para cantar. Adoro cantar. É isso.
Legal, legal. Próximo. Quem pode falar? Vai lá. Posso falar? Pode. Oi, pessoal, eu sou o Gustavo e eu gosto muito de jogar, discutir e ajudar a difundir o RPG, seja ele de mesa ou eletrônico. Aí eu discuto, eu tenho um grupo de pessoal que a gente, né, discute e ajuda, né, a espalhar a palavra aí para mais pessoas se interessarem em voltar a jogar RPG. Guilherme disse que só vai ouvir e eu digo aqui que eu gosto muito de projetos, sabe? Eu vou entrando num e no outro e aí fica aquela bagunça toda de múltiplas coisas acontecendo ao mesmo tempo e eu acho uma delícia. Renato. Legal. Mais alguém? Alguém quer falar? Guilherme disse que gosta de ouvir. Valeu, Gui. Mais alguém? Ninguém? Então, vamos... Agora que a gente já se conhece, já sabe quem somos e o que a gente gosta de fazer, dá para entender muito sobre uma pessoa só pelo que ela gosta de fazer. E vamos para a próxima parte. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Estão vendo aí, galera? Tá tudo certo? Sim. Beleza. Bom, agora que vocês já se apresentaram, cada um de nós sabe quem é, cada um aqui, e agora nós vamos começar a coisa criando um personagem. Cada um de nós vai imaginar criar um personagem, certo? E vocês vão criar um personagem de maneira bem simples. Quem quiser anotar, quem gosta de anotar, pode anotar. Quem não quiser, só guarda lá na cabeça. Vai ser importante, porque esse personagem nós vamos utilizar ele durante nossa conversa aqui. E aí vocês vão construir um personagem, pessoal, com dois aspectos. São duas dicas bem básicas. Vocês vão construir um personagem que tenha características físicas, ou seja, como ele é fisicamente. Ele é alto, ele é baixo, ele tem cabelo arrepiado, enfim. E a segunda coisa é um comportamento. Que comportamento ele tem? Ele é brincalhão? Ele é sério? Ele é mal-humorado? Como é esse personagem de vocês? Então, vocês imaginem aí, façam esse exercício agora, rapidamente. Vou dar dois minutinhos aí para vocês. Quem quiser anotar, anota também, é bacana. Enfim. Ah, e mais uma coisa, tá? Imagine que esse personagem que vocês estão criando, ele é uma pessoa jovem. Ele tem ali entre 18 e 20 anos. Certo? Alguma dúvida? Beleza, então, isso aí. Tem que ser Você já... humano? Oi? Tem que ser humano? Isso, por favor. Ele é um ser humano. Nada de orc, nada de elfos, humanos. Beleza. Então agora vamos para a próxima parte. Vocês criaram personagens e agora eu quero que vocês imaginem esses personagens que vocês criaram ao redor de uma fogueira. É noite. Eles estão debaixo de um céu estrelado. Quero que vocês imaginem isso. Imaginem que os seus personagens, eles estão conversando entre eles, compartilhando diálogos e histórias ao redor dessa fogueira, debaixo desse céu e em um lugar esquecido do Brasil. Em um lugar distante, onde o Wi-Fi não alcança. Quero que vocês imaginem esse momento. Eu quero que vocês observem os personagens de vocês. Vocês agora são espectadores. Vocês estão apenas assistindo isso. Debaixo desse céu estrelado, nesse lugar, os seus personagens estão conversando,
Eles estão lidando com os seus comportamentos. Aquele personagem que é alegre deve estar pulando ao redor da fogueira. Aquele que é quieto deve estar só mexendo lendo um livro, enfim. Imagine os personagens de vocês aí. E aí, junto a isso, nós já sabemos como os personagens são externamente. Sabemos a aparência que eles têm e como eles se comportam. Agora, eu quero convidar vocês a criarem a história do personagem de vocês. Quem ele era antes desse momento. Quem ele era antes de estar aqui ao redor dessa fogueira. E aí, vocês vão criar a história do personagem de vocês, que nós chamamos de background, através de 2 elementos, que eu chamo de flashback positivo e flashback negativo, nessa ordem. Então, vamos lá. A primeira coisa que vocês vão imaginar no flashback positivo desse personagem é um momento na qual ele se encontrava com a sua família em sua infância. Um momento de pura alegria. Pense no melhor momento que esse personagem de vocês vivenciou. E aí vocês podem querer anotar essa lembrança. Pode ser desde ganhar um presente de Natal ou passear com os pais num shopping, enfim, ir ao teatro. É um momento, quando eu digo família, pessoal, é qualquer família, tá? Vocês podem se ater a uma coisa, não precisa ser algo grandioso, mas algo singelo, que de alguma forma isso motiva o seu personagem. Essa lembrança que faz ele acreditar que sim, é possível ter um mundo melhor. Eu estou com uma dúvida. Oi, Leandro, pode falar. Na construção do personagem, quanto mais diferente do que do que eu externalizo, mais enriquecedor pode ser, ou isso não tem distinção. Se sem querer, se sem pretensão acabar coincidindo de ser parecido com a minha imagem externa, tudo bem? Como é que é isso? Não tem problema nenhum. Ok, podemos continuar. Tranquilo, é só um exercício para a gente poder meio que mergulhar nas ideias do RPG. Certo. Obrigado, valeu. Beleza. Então, vocês podem anotar aí o flashback de vocês e pode ser algo simples, desde acampar com a família, enfim. Esse momento é um momento incrível na qual ele realmente acredita num amanhã melhor, graças a essa lembrança. Essa lembrança é uma lembrança da sua infância. Certo? Então, todo mundo anotou aí? Vamos para o próximo passo? Pode ser? Alguém tem mais alguma dúvida? A anotação tem que ser ali no chatinho, no chat do Zoom aqui, ou é a anotação pessoal minha que eu vou Pode ser fazendo pessoal aqui? mesmo, pode ser contigo aí no seu caderno e tal. Ok, Tranquilo. ok, valeu. Nós já temos um personagem, a aparência física dele, o comportamento dele, e agora já temos uma lembrança positiva, uma lembrança tenra, uma lembrança calorosa da sua infância. Agora vem uma parte muito delicada e muito triste, que é o flashback negativo. Depois de viver uma experiência gratificante ainda na infância, o personagem de vocês, ele sucumbe perante a violência brasileira. O Brasil é um país violento, todos nós sabemos disso aqui. E aí, agora vocês vão criar um flashback negativo, que é um momento onde a vida do seu personagem ruiu. Um momento onde a violência do Brasil destrói a família do seu personagem. Certo? E vocês podem imaginar um tipo de situação que envolva diretamente o cotidiano, o nosso cotidiano, a nossa realidade. Tá bom? Então, por exemplo, pode ser um acidente de trânsito, um assalto, coisas que, infelizmente, acontecem no nosso Brasil. E aí, mais 2 minutinhos para vocês poderem anotar isso. Quem tiver dúvida pode chamar. E lembrando, galera, que esse flashback negativo, ele é logo após o positivo, entendeu? Então, o personagem, isso acontece depois, é nessa ordem. Primeiro a lembrança positiva, depois uma lembrança negativa que destrói a família do personagem de vocês.
Beleza? Conseguiu aí, Renato? Deu certo? Eu vi que você está anotando aí. Beleza. Então, ok. Todo mundo anotou? Então, o próximo passo agora é a gente vai distribuir virtudes para esse personagem. Esse personagem aí. Então, vamos lá. Eu consigo ver todo mundo daqui, quem está no chat. Vamos distribuir virtudes para os seus personagens. Vamos lá. Renato, você... vamos por geral, né? Então, cada um agora vai... É importante que vocês anotem isso, galera. Cada um de vocês aí coloquem virtude na frente, mais um. Então, todo mundo tem mais um de virtude. É importante ressaltar isso. Tô anotando não, hein? Tá muito na minha cabeça, tá ok? Não, tudo bem. Tudo bem. Tá na cabeça, tá ótimo. Então, todo mundo tem virtude mais um. E nós já sabemos aí a aparência do personagem, sabemos também o comportamento dele e o flashback positivo, a história bonita que ele tem guardada. Também sabemos um trauma, algo que aconteceu com ele. E aí, ele tem essa virtude, esse especial, né? Porque no RPG, vale lembrar que somos protagonistas. Então, todo mundo aí tem virtude mais um. E aí, agora eu vou convidar vocês a se afastarem dos personagens. Eles já têm vida, eles já existem. Vocês vão continuar observando eles de longe. Eles de longe naquela fogueira, ao redor um dos outros, debaixo de um céu estrelado, cercado por árvores e vida nativa, em algum lugar esquecido do Brasil. É assim que nós vamos imaginar os nossos personagens e vamos se afastando, e aí nós voltamos aqui para a sala da nossa oficina, e agora a gente começa. Eu gostaria de começar ressaltando que a nossa sociedade ela foi construída com histórias ficcionais. E aí eu trouxe aqui essa frase do Yuval Harari, do Sapiens. Alguém já leu Sapiens? É um livro incrível, né? Até mesmo eu, que sou o cara da ficção, me peguei lendo esse livro porque é realmente maravilhoso. E ele diz o seguinte: toda cooperação humana, em grande escala, baseia-se em uma última análise na nossa crença em ordens imaginadas. Yuval acredita, ele colocou no Sapiens a ideia de que nós conseguimos cooperar em grande escala somente por causa das histórias ficcionais. Ele dá um exemplo muito bom sobre isso, que a maior invenção, a maior história ficcional que nós já inventamos foi o dinheiro. É uma coisa que todo mundo acredita que vale alguma coisa, e eu não preciso nem conhecer uma pessoa para poder falar para ela: toma meu dinheiro aqui e me dá alguma coisa aí, que ela vai aceitar isso de bom grado. E a Grécia Antiga também, ela desenvolveu, né, potencializou as peças, a tragédia grega, as peças de teatro, por um único motivo, porque ela queria corrigir o comportamento das pessoas daquela época. Por exemplo, o Édipo, que é uma peça clássica, ele surgiu para corrigir, tentar enfrentar o incesto, que era uma coisa muito recorrente, até comum para a época. Enfim, então, eu gostaria de só começar dizendo que a nossa sociedade, ela de fato foi construída a partir de histórias fictícias, e se a gente trazer para o nosso tempo atual, nós vamos olhar ao redor e sacar que a propaganda, hoje em dia, ela também se apodera das histórias, das narrativas, né, o famoso storytelling, para poder vender produtos. E a gente não compra o produto em si, mas compra a história ficcional. E aí, partindo disso, nós chegamos no RPG. O RPG é uma ferramenta, é um jogo narrativo. É a arte de dar asas à imaginação.
E uma coisa bem legal do RPG é que ele é um jogo na qual todo mundo é vencedor. Porque todo mundo que se propõe a jogar RPG, o que eles vão ter em comum é que todos vão vivenciar uma aventura incrível. Vão viver uma experiência em comum. E existem histórias, assim como existem livros, existem filmes, existem, hoje em dia temos as peças de teatro e tudo mais, os audiobooks, existem histórias que só podem ser contadas no RPG. A galera sempre reclama, né? Ah, mas o livro é melhor do que o filme, etc, etc. Porque aquela história era muito boa no livro. Quando se transpõe para uma outra mídia, talvez não seja tão enriquecedora quanto. Isso a audiência nota. Então, assim como livros, assim como filmes, existem histórias que só podem ser contadas no RPG. E o RPG, ele é um jogo com 2 pontos, né? Que é a narrativa e os elementos de game, de gamificação de jogo. E, basicamente, existem 2 elementos importantes no RPG, fundamentais, que é o narrador e o jogador. O narrador, ele é responsável por conceber, criar um universo, e o jogador é responsável por fazer ações nesse universo. Então, vamos dar um exemplo aqui, rapidamente, de como funciona um RPG, para quem não sabe como funciona um RPG. Então, vamos lá, vou pegar o Leandro. Leandro, pode ser? Está comendo. Está comendo, então vamos pegar, mas eu vou pegar outra pessoa aqui. Alô? Vai, pode falar. Pode ser você mesmo? Então vamos lá, eu sou o narrador e você é o jogador. Beleza? Rapidamente, vamos descrever como que funciona um RPG. Então, Leandro, você é um segurança de uma região da cidade de São Paulo, segurança privado, e você está fazendo a sua ronda ali e tudo mais, e você vê uma senhorinha andando do outro lado da calçada, e ela anda meio tranquilamente, assim. Agora são mais ou menos umas 6h30, 6h40, o sol já está se pondo. E você vê um sujeito se aproximar rapidamente por ela, passar, empurra a senhora, pega a bolsa dela e sai correndo. E eu te pergunto, o que você faz? Qual dos dois eu vou primeiro, meu Deus? Eu corro até a senhora. Senhora, o que aconteceu? Senhora, tá tudo bem? Tá tudo bem, senhora? Minha bolsa, meu filho, minha bolsa! Minha bolsa, ele levou a minha bolsa. Toda a minha aposentadoria estava ali com ele. Bom, se a senhora está respondendo dessa maneira, eu vou correr atrás dele. E já falo isso, enquanto eu me distancio, eu falo isso e corro atrás dele. Beleza. E dou um grito e falo assim: segura esse cara aí! Segura esse cara aí! Ok. Ninguém te ouviu, porque as pessoas não querem se envolver no seu conflito, né? Cada um com seus problemas. E aí, só que para você alcançar ele, Leandro, beleza, você consegue correr, como você tem um treinamento físico, você consegue até correr bem rápido. Para você poder alcançar ele, nós saímos um pouco da narrativa e entramos no elemento de jogo. Então, nós estávamos no elemento de narrativa, e a gente sai desse elemento e agora entra no elemento de jogo, que é o seguinte. Você vai pegar um D6, vamos só simular aqui, você vai pegar um D6, que é um dado de 6 faces, e vai rolar. Se você conseguir um resultado igual a 4, 5 ou 6, você alcança o criminoso, você alcança o suspeito. Se você tirar 1, 2 ou 3, ele consegue se escapar, se esgueirar ali pelo beco e some da sua vista. Entendeu? Então, e você vai lançar... Desculpa, o cara que está fugindo, o cara que está narrando, o mestre e tal, ele tá ligado que se você está em igualdade de condições, ele vai fugir de você, porque quem foge está mais em desespero do que quem está indo atrás, né? Sim. Enfim, então, nesse momento, você vai sair do personagem, vai ser o jogador, e vai rolar um dado. Né? E aí, se cair esses valores, você consegue capturar o cara. Se não cair, ele escapa. Enfim, é claro que existe uma série de estruturas dentro do RPG que permite que a rolagem seja mais realista, mais fantasiosa, enfim, ele pode voar, entendeu? Depende do jogo que nós estamos jogando.
Você pode, sei lá, ter um sapato que vira um patins a jato, entende? No RPG é isso, é a arte de dar asas à imaginação. E o legal do RPG é que mesmo que exista um narrador, a história ela é contada coletivamente. Porque o mestre, né, o narrador, ele não pode conduzir as ações dos personagens, dos jogadores. E os jogadores também não podem não podem construir o universo, não podem criar cenários. Essas são as limitações no programa geral do RPG. É claro que hoje em dia tem RPGs diferentes, hoje não existe a figura do narrador, enfim. Mas o clássico é esse, né? A figura do narrador, do mestre, como a pessoa que cria mundos, e o jogador, que é aquela pessoa, o protagonista que exerce ações dentro desse universo. E aí, rapidamente, passar aqui pelos benefícios do RPG. E vale ressaltar que esses benefícios de jogar RPG, eles estão muito atrelados à maneira como ele é aplicado, certo? Se nós temos um preparo antes, um cuidado em se trabalhar, porque o RPG é uma ferramenta, né? E a ferramenta ela vai ser utilizada, a capacidade dela depende de quem utiliza. Se nós temos um grupo que só está interessado em realmente jogar e caçar dragões e matar dragões, então esse vai ser o universo que eles vão jogar e está tudo bem. Antes de ser uma ferramenta de aprendizado, o RPG também é um jogo. Primeiramente, ele é um jogo. Então ele preza pela diversão, pelo entretenimento. Mas, dependendo da forma que ele for aplicado, você consegue trabalhar esses elementos aqui e muitos outros. E foi nessa direção de transformar o RPG em uma ferramenta que eu idealizei o Fundação Triunfo, que nós vamos falar posteriormente. Então, só para ficar claro aí algumas benefícios de jogar RPG, que às vezes você tem esses benefícios, mas nem percebe. Você joga RPG há muito tempo, as crianças, conforme elas vão jogando, elas nem percebem. Só quando são questionadas posteriormente, nossa, é verdade, entende? Porque elas estão tão imersas na questão da aventura, na questão de ser um guerreiro, de enfrentar dragões, de enfrentar monstros mitológicos, que elas nem percebem esses benefícios. E é nessa direção que o Fundação Triunfo, que é o projeto que eu desenvolvi, vai tentar surfar. E aí, nós chegamos nessa parte na qual eu digo que o sonhar é um instrumento para a plenitude. É um instrumento para você se preencher. E nós temos essa frase aqui, essa passagem no Guia Prática do Dragon Dream, que diz o seguinte: a cultura tradicional australiana, aborígene, acredita que o sonhar é uma experiência coletiva e objetiva. Nesta visão, nada está separado. Tudo é um nódulo temporário num fluxo contínuo de processos. A primeira coisa que me encantou no Dragon Dreaming foi isso. Foi a questão de que nós, na sociedade ocidental, nós dividimos, né, o sonho está lá em uma outra coisa subjetiva, e o mundo real é o mundo que interessa, entendeu? O sonho é só quando dorme, pode deixar lá. E o mundo real é o que interessa, é o que você vê, o que você toca, que é o que realmente interessa. E até hoje nós temos essa coisa, né? E aí, quando eu descobri o Dragon Dream, foi essa a coisa que mais me chamou a atenção. E como esses nativos australianos, eles tinham essa ideia de que o sonhar e a realidade era uma coisa só, palpável e utilizável. E aí, eu sempre fui um cara muito sonhador, um cara muito criativo. Mas eu só fui me dar conta da importância do sonhar em 2018, que foi quando eu trabalhei na Fundação Casa. Eu fui contratado para poder prestar uma oficina de histórias em quadrinhos. E, bom, eu sou de regiões periféricas, eu achei que ia me dar super bem, sabe? Que ia ser uma coisa tranquila para mim. Mas quando eu entrei lá, cara, e eu conheci aquela realidade, eu vi que não seria tão fácil assim. E aí, tendo contato com essas crianças, eu lembrei de mim.
ainda assim, aos meus 11 anos, quando eu achava que sonhar era uma coisa para se esconder, era uma coisa para se ter vergonha, porque tendo contato com as crianças, eu percebi de que o quanto sonhar faz falta, sabe? E aí, aos 11 anos, eu cresci numa realidade de ruas onde, para mim, os sonhos que eu tinha não interessavam, nem para mim mesmo. E porque era tão inalcançáveis, sabe? Mediante aquela realidade que eu vivia, mediante aquilo tudo que eu falei, eu pensava comigo mesmo que, tipo, isso aí é coisa de filme, coisa de novela. Enfim, a minha realidade aqui, as ruas, isso daqui é o que interessa, é o que eu preciso. Mas aí, aos 11 anos, eu conheci o RPG. E o RPG foi o que me mostrou de que o quanto o sonhar é importante para você. E não precisa existir essa distinção e nós não precisamos ter vergonha dos nossos sonhos. No RPG, a imaginação é o instrumento básico para você poder jogar. Como eu queria muito jogar RPG, eu percebi que eu não precisava mais esconder os meus sonhos. Então, junto com o RPG, né, veio a vontade de querer sonhar cada vez mais. Eu odiava ir para a escola, mas com a chegada do RPG, tudo mudou. Eu ganhei curiosidade, porque nós jogávamos RPGs que se baseavam na cultura europeia e tudo mais, então a gente começou a querer a estudar isso mais a fundo, sabe? A se relacionar, e depois o interesse pela história, pela geografia, posteriormente o interesse político, o interesse pela nossa sociedade, pelas discussões sociais que imperam no nosso Brasil. E aí, em 2018, tudo isso veio à tona. Quando eu trabalhei lá, eu percebi que se eu não me potencializasse, eu não seria capaz de realizar o trabalho que eu tinha que realizar ali. Enfim, e aí toda aquela oficina foi uma série de quadrinhos, mas eu me foquei em realmente fazer aquelas crianças, aqueles adolescentes se inspirarem através dos seus próprios sonhos. Então, o começo foi bem difícil, porque eles eram muito fechados e tudo mais, e tinha essa coisa, assim como eu, quando criança, tinha vergonha de falar o que sonha, sabe? Porque o que interessa é o mundão, né? Igual eles falam, interessa é o mundão. Interessa se eu tenho moto, se eu tenho condução, se eu tenho ostentação, e é isso que interessa para eles. E aí o trabalho foi focado em mirar para uma outra direção, que é do sonhar. E eu saí de lá tendo certeza, me reencontrando como indivíduo e tendo certeza de que o sonhar, de fato, é um instrumento para a plenitude, um instrumento para nós nos completarmos. Assim como os nativos australianos acreditavam que o sonhar e a realidade não são coisas distintas, são uma coisa só, eu também acredito que o indivíduo e o seu sonho é uma coisa só. E quando ele se dá conta disso, ele alcança a sua plenitude. E aí, diante disso, eu puxei para mim a responsabilidade de levar mais instrumentos que possam mostrar para essas crianças, para qualquer pessoa, da importância do sonhar. E foi aí que surgiu o Fundação Triunfo RPG. E o Fundação Triunfo RPG é um RPG de aventura e esperança, onde os jogadores são exploradores que devem desvendar a história de nossa nação e se aventurar por lugares esquecidos para impedir que a violência destrua o Brasil. E o principal do Fundação Triunfo está nisso, está na questão da violência, na questão da nossa realidade violenta. Porque violência não é só você apanhar na rua, né? É quando você chega em casa e você não tem o que comer, ou quando você não tem esgoto na sua casa, não é capaz de dar uma descarga, enfim. Então, existem essas inúmeras facetas da violência que, às vezes, a gente não entende. Por exemplo, no bairro anterior que eu morava, quando eu jogava bola, né, passou uma viatura de polícia e
a molecada que tá jogando bola comigo começou a já resmungar. Nossa, lá vem os vermes, lá vem os vermes. Eu percebi que eles tinham um ódio muito grande daquelas pessoas que eles nem sequer conheciam. E aí eu resolvi perguntar para ele, aquela criança, né? Por que você tem raiva daquelas pessoas? E ela não soube responder. Porque ela está inserida numa realidade que é sem nuances, sabe? Ou é desse jeito ou não é. Enfim. E aí eu trouxe essa discussão para dentro do RPG da Fundação Triunfo, que é a base, né? A gente tem esse RPG que ele tem os RPGs tradicionais, você tem aventuras épicas em mundos fantásticos que se baseiam na cultura, no folclore, nas mitologias da Europa. Já o Fundação Triunfo não, ele parte da realidade, da visão de mundo dos seus participantes. Então, as vivências que você tem se tornam os instrumentos para você poder construir um roteiro fantástico, para você se divertir e também discutir e refletir sobre isso. Quando você não sabe porque você tem ódio da polícia, você traz isso para o jogo e através das ferramentas que o jogo possibilita, você vai poder estar entendendo tudo isso daí. Então, a base da Fundação Triunfo, do projeto Fundação Triunfo, é um jogo na qual nós vamos tentar entender a violência que impera no Brasil atualmente através do estudo da história. Porque o Brasil não é violento assim do nada, não foi ontem que começou isso. Tem toda uma sequência de eventos que nos levam até aqui. Então, a Fundação Triunfo é uma organização de exploração e pesquisa, e os jogadores são voluntários que fazem parte dela, com o objetivo de se aventurar por lugares esquecidos do Brasil, sítios arqueológicos, florestas, ilhas selvagens, enfim, em busca de tentar desvendar e encontrar evidências, né, entender a história do Brasil. Mas antes de mais nada, o Fundação Triunfo, ele é um jogo. E por ser um jogo, ele tem elementos de um produto. E um produto ele quer ser o mais fácil e entendível por si só e atraente para o seu público-alvo. Se eu chegasse para a molecada do meu bairro e falasse assim, pô, vamos jogar um jogo onde você vai discutir a violência da sua realidade, ele vai falar para mim assim, tio, vai dormir. A gente não quer nada disso, cara. A gente quer jogar Free Fire, LOL, enfim. Então, a ideia da Fundação Triunfo é ser um jogo de aventura. Então, você tem ali esse elemento na qual os jogadores são aventureiros. Estilo Indiana Jones, Tomb Raider, enfim. Então, você tem uma história de aventura e de exploração, e isso atrai essas crianças, isso atrai o nosso público-alvo para querer jogar isso, para querer se aventurar. Então, a sinopse do Fundação Triunfo é assim: o mundo, o Brasil atualmente é um país muito violento, e isso se deve à ascensão de uma força chamada Mal Desconhecido. E o Mal Desconhecido, ele corrompe as pessoas e as obriga a cometerem crimes violentos. Então, a violência no Brasil, ela tem uma explicação mística. Isso, é claro, dentro da ficção do jogo. E aí, para poder combater, para poder enfrentar essa força chamada Mal Desconhecido, é que surgiu a Fundação Triunfo. A Fundação Triunfo tem como objetivo impedir o Mal Desconhecido, e para impedi-lo é preciso desvendá-lo. Então, para nós entendermos a violência aqui, temos que entender o passado. Porque há milhares de anos no Brasil existiu uma civilização chamada Pindorama. E Pindorama, naquela época, já tinha informações a respeito do Mal Desconhecido. E é nesse ponto que a Fundação Triunfo age. Ela manda os seus voluntários, que são os jogadores, explorarem os diversos cantos do Brasil, o seu folclore, a sua história, para poder encontrar vestígios em Pindorama. Então, os jogadores são exploradores que estão caçando tesouros, tentando descobrir, desvendar lugares secretos, enfim. É sempre pensado na questão da aventura, do entretenimento, da diversão, e eles vão enfrentar perigos. Essa é a primeira roupagem, a camada temática do nosso projeto, Fundação Triunfo, para poder atrair o nosso público-alvo.
Mas, como o Fundação Triunfo foi desenvolvido para ser uma ferramenta, a gente utiliza o nosso RPG, no que nós chamamos de oficinas de imersão cultural, na qual nós utilizamos o RPG Fundação Triunfo com 3 princípios, que é criar elos, inspirar pessoas e encorajar momentos. Então, a gente atrai a molecada, vamos jogar um jogo onde você vai ser um explorador e você vai estar enfrentando diversos perigos, você vai estar em busca de tesouros, estilo Indiana Jones, Tomb Raider, Uncharted, e aí a molecada vem doida. Nossa, vamos lá, vamos jogar, não sei o quê. E é claro que não seria uma oficina se fosse só diversão. Então, a gente traz uma estrutura para poder dar essa oficina de imersão cultural do jeito que se precisa. Porque o objetivo também do RPG da Fundação Triunfo é você ser um instrumento de aprendizagem. Então, além desses princípios aqui, que estão na tela, a ideia é, quando essas crianças sentam, eles saiam dali inspirados a querer aprender. Porque eu não posso dizer que eles vão aprender durante o jogo. Talvez eles aprendam. E isso é legal. É um bônus. Mas a ideia principal é que eles se inspirem a querer aprender, a querer descobrir as coisas que causaram curiosidade neles durante as oficinas. Que é quando você joga RPG. O RPG da Fundação Triunfo. E aí... A palavra triunfo é de um RPG antigo. Gostei da sacada de chamar triunfo. Super Trunfo, lembra? Super Trunfo? Super Trunfo. lembro sim, Leandro. Então, e aí como que a gente... E aí surge a camada norteadora, né? Que são os princípios norteadores do projeto Fundação Triunfo, para ele não poder devagar muito. Ele é, sim, um produto de entretenimento, que é a camada temática, mas, além disso, ele tem alguns princípios que, quando seguidos, eles levam a isso, né? A aprendizagem ou a inspiração para o aprender. E esses são os princípios, né? A história, os princípios norteadores do nosso RPG da Fundação Triunfo, a imersão cultural, porque o Brasil, ele não é só Rio de Janeiro e São Paulo, igual a mídia insiste em mostrar. O Brasil é um país diverso e, infelizmente, dentro do Brasil, existe um preconceito enorme às diferentes etnias e diferentes culturas do nosso país. O aflorar da empatia, uma coisa que sempre a galera assusta quando eu falo do Fundação Triunfo, é que é um jogo onde você não pode usar a violência. É um jogo de RPG onde você não pode usar a violência. Então a galera já assusta. Como assim? Mas eu preciso matar o troll. Eu quero dar uma espadada no dragão, não sei o quê, não sei o quê. Não, cara, você não pode usar a violência. Você até pode, mas usar a violência é o caminho do game over. E um bom jogador não quer tomar um game over. E aí, isso força os jogadores a pensarem em soluções diferentes para resolver os seus conflitos que não seja na porrada. E dá muito certo, porque como o Fundação Triunfo é um jogo pensado para a extrema colaboração, você sozinho você não resolve nada, mas quando você colabora e traz os seus companheiros para perto de você para resolver os problemas, aí sim as coisas dão certo. E esse é o exercício principal do Fundação Triunfo. Quando os jogadores estão jogando, surge um conflito, surge um desafio, eles precisam resolver isso sem usar a violência, e aí eles se dão conta que eles podem resolver facilmente se eles começarem a cooperar. Se eles começarem a cooperar um com o outro dentro do jogo. Essa é a melhor parte assim, das oficinas, é quando eles se dão conta de como eles se cooperarem uns com os outros, eles vão triunfar muito mais rápido. A educação ambiental, porque a ideia da Fundação Triunfo é aproximar essas crianças, esses indivíduos, os participantes, né, dos nossos patrimônios naturais e também imateriais. E a importância de nós ressaltarmos, né, introduzirem eles a esses conhecimentos, porque eles entendem que tem que preservar, mas preservar o quê? Então, a gente traz à tona esses elementos
os patrimônios que o Brasil tem e aproxima essas crianças de um modo de que instigue elas a quererem se aprofundar nisso e também fazer um paralelo com a realidade delas. Nós falamos de patrimônios culturais e materiais pelo Brasil afora, mas na comunidade dela talvez exista um lugar na qual a comunidade queira zelar, entende? Então, esse paralelo com a educação ambiental que o professor Triunfo faz é direcionado para essa questão, né, de que nós falamos de preservação, falamos sobre reciclagem, mas isso aparentemente fica num outro plano para essas crianças. E aí a ideia é trazer elas para dentro desses elementos, sabe? Nós fizemos uma jogatina na qual nós levamos as crianças para conhecer o Museu Nacional. E, infelizmente, hoje o Museu Nacional ele não existe, porque teve um incêndio em 2018, ele está sendo reestruturado. E aí, depois da oficina, as crianças se deram conta da importância do museu. Mas antes eles não só viram como notícia, entende? Depois de por dentro do museu terem conhecido, né, dessa experiência subjetiva, que ficou mais claro para eles a importância de zelar por isso. Enfim. Então, continuando. E aí, as discussões sociais, que é os nossos princípios norteadores. Quer trazer essa vivência, cada um traz a sua vivência, coloca isso na mesa e isso vai ser discutido durante o jogo. Mas lembrando, a gente não deixa isso muito claro os participantes. Isso vai surgindo aos poucos, porque caso contrário eles não vão querer, eles vão ignorar essa parte. Então cada um traz ali a sua bagagem pessoal e isso vai se refletindo durante o jogo e sem perceber eles vão estar discutindo sobre isso, vão estar discutindo sobre o racismo e a violência contra a mulher, enfim, esses temas que insistem em aparecer e que às vezes as pessoas não discutem, sabe? Só tem opiniões fechadas aqui. Então é isso ou é isso, entende? Então toda discussão ela pode ser sim saudável. E aí, dito isso, essa é a estrutura do Fundação Triunfo RPG, de como ele funciona. É aqui que está a cereja do bolo. É aqui que eu mostro para vocês de como ele funciona. Nós temos a camada temática do jogo, que traz esses elementos do produto, do entretenimento, que é ação e aventura. Você vai encontrar tesouros, você vai evoluir o seu personagem, como um bom RPG traz. E aí, isso atrai o seu público-alvo, atrai a molecada para querer jogar esse jogo. E na camada de baixo, que é a camada norteadora, nós temos esses princípios na qual o Fundação Triunfo trabalha. E aí, como que funciona isso? Se você ficar numa camada só, por exemplo, se ficar só na camada temática, só ação e aventura, só encontrar tesouro, só evoluir personagem, não vai ser uma experiência de aprendizagem. E se ficar só na camada norteadora do jogo, na história, na imersão, empatia, não vai ser um jogo, vai ser só um estudo. E qual que é o segredo da Fundação Triunfo? É como trabalhar esses elementos de maneira de zigue-zague. Então, você tem ação e aventura, vamos então conhecer... deixa eu lembrar aqui um patrimônio histórico cultural. Vamos lá para o Ceará, onde existiram campos de concentração. Olha só, isso é história, certo? E o elemento de ficcional, para poder tornar o jogo acessível, possível para a molecada, nesse lugar onde houve campos de concentração, estão surgindo criaturas, monstros, que os voluntários da Fundação Triunfo devem combater. Então você conecta essas duas camadas, certo? E esse processo de zigue-zague o tempo todo. Você vai intercalando, né, a diversão, a camada temática, com os princípios norteadores. E é essa estrutura que é a estrutura da Fundação Triunfo, é a estrutura que nós utilizamos durante as oficinas do Fundação Triunfo
RPG. E como o Brasil é um país vasto, com diversas culturas, diversas histórias, existem possibilidades infinitas. Já fomos no Museu Nacional, estamos agora descobrindo essa história do campo de concentração, a Pedra do Ingá, que é uma pedra, é um patrimônio da região da Paraíba, que é cercada de mistérios, enfim, é o próprio folclore nacional, né, da onde surgiram a história do como o Homem do Saco, etc., já serve como uma grande bagagem para você construir histórias ficcionais sem precisar sair para fora, sem precisar querer trazer à tona essa linguagem que já está aí estabelecida do RPG clássico, né? Porque existem diversos RPGs sobre fantasia medieval, espaço, vampiro, etc, etc. E aí a ideia do Fação Triunfo é trazer essa luz mesmo para o Brasil, né, para essa diversidade cultural que tem aqui, de como isso pode sim construir, criar histórias fantásticas. Bom, agora a gente vai voltar para os personagens de vocês. Então, todos nós aí vamos voltar para os personagens. Vocês se lembram, né? Dos personagens de vocês. Vocês estavam ali, ao redor da fogueira, certo? E aí, de repente, vocês são cercados por uma chama incontrolável. A reserva que vocês agora se encontram é uma reserva, ela também é um ponto estratégico. Por isso, esse incêndio que começou nesse momento é um incêndio criminoso. E vocês, jovens, que estavam ali se divertindo, agora estão cercados pelo fogo. E esse medo, o medo de ser consumido, vai deixando vocês cada vez mais paralisados e vocês não sabem como agir. E graças a esse perigo que está constante diante de vocês, uma coisa que todos aí costumavam guardar e se esquecer vai ganhando espaço. E essa coisa é aquela lembrança dolorosa que vocês guardam consigo. Aquilo que vocês tanto querem evitar lembrar, nesse momento está despertando. O medo de ser consumido pelas chamas, o medo de perder os seus companheiros, o medo de deixar existir, faz você, nesse momento, se lembrar daquela lembrança dolorosa que vocês tanto evitam durante o dia a dia. E aí, agora eu vou pedir para alguns de vocês, quem quiser, descrever para a gente como é o seu flashback negativo. Flashback negativo que você colocou o personagem de vocês. Deixa eu ver aqui. Nós temos tempo ainda, né, Renato? Então, vamos lá. Alguém gostaria de começar, de contando qual é o flashback negativo do personagem que desenvolveu? Eu coloquei que foi um assalto no comércio do pai do garoto e que foi totalmente vandalizado, e aí isso impediu ele de fazer o curso dele, que era o grande sonho. Desculpa, não ouvi o final? Isso impediu ele de ter ido fazer o curso dele, que foi também a parte do flashback positivo, né, quando ele foi aprovado nesse curso, que era o grande sonho da vida dele. Então ele não pôde fazer esse curso. Certo. Mais alguém? A minha personagem, ela ficou bastante com muito medo, porque a situação que fez ela se traumatizar foi justamente uma quarentena de um vírus, e ela perdeu a liberdade, que era muito importante, e aquilo para ela começou a sufocar e lembrar aquele tempo da quarentena que ela tinha passado antes.
Então, essa lembrança traumática do personagem de você. e tem mais, assim, outra coisa que conectou foi que, assim, antes dela estar nesse período de quarentena, ela estava numa ilha com os pais curtindo, e essa ilha tinha uma comunidade muito legal que ela curtiu lá o tempo todo, que era a Liberdade. E quando ela entrou em período de quarentena, essa ilha ficou desamparada. Então é como se aquele incêndio estivesse voltando a sufocar aquelas pessoas que eram amigas dela, sabe? Boa, boa, Marcelo. Legal, é isso aí, cara. Vamos lá. Próxima. Leandro? Alguém? Ninguém mais quer falar nada? Eu vou falar. Eu preciso mostrar o vídeo também. O flashback negativo que eu criei foi que eu morava com meu pai e eu costumava fazer corrida com ele. E no dia ele saiu para correr sozinho, foi confundido com um bandido e acabou sendo preso. E depois disso eu parei de correr. É só isso. Legal. Eu agora. Pode ser? Pode falar? Pode sim. Então, o meu personagem ele cansou até estagnar as energias dele da racionalidade. Qual é a imagem caótica que vem na cabeça dele e remeteu a ele? Ao ter esse incêndio, ele pensou: vão me excluir, rejeitar, me afastar de novo. Tá um rebuliço, cada um tá tentando salvar sua pele. Meu Deus, vão me deixar sozinho de novo. E isso remete ao tempo que ele estudava numa grande universidade, que é o antro da racionalidade. E ele não aguentava, ele não aguentava, etc. A racionalidade em que as coisas são respondidas, esclarecidas só através da razão. Ele não aguenta, ele se afastou disso que trazia tormenta para ele. Ao ver esse incêndio, e nos meios, e já que ele não gostava, o lazer dele era as festas da universidade, e nas festas ele viviam rejeitando ele, porque ele tinha uma ideia diferente, rejeitando, excluindo. Ao ter o incêndio, ele viu a iminência de rejeição de novo. É isso. Legal, boa. Beleza? Mais alguém? Eu gostaria de... Não? Então vamos dar sequência. Então, beleza. É isso aí. Vocês estão sendo consumidos por isso. E não bastasse um incêndio, não bastasse tudo isso, vocês têm noção de que nessa região onde vocês estão, habitam alguns animais que estão em extinção. E não só isso. Aqui também tem algumas tribos indígenas. E esse incêndio pode consumir tudo isso. Pode fazer com que esses elementos deixem de existir. E vocês têm noção de que se vocês agirem, vocês podem evitar essa catástrofe. Mas vocês não conseguem agir. E para piorar a situação de vocês, o céu começa a emitir uma luz, e essa luz aos poucos vai se transformando em um portal. E desse portal, criaturas hediondas vão surgindo. E essas criaturas têm um único objetivo ali: causar a destruição. Então, se o fogo não fizer o trabalho, elas vão. E aí, Marcelo, agora eu vou para você, porque você, diante disso tudo, cara, sabendo do peso e da importância das vidas ali em questão, não só dos seus companheiros, mas a vida nativa daquele lugar, você recorre a algo que te mantém engajado com o mundo. Você recorre àquela lembrança que te faz trilhar por um caminho tortuoso. E aí, eu te pergunto agora, Marcelo, qual que foi o flashback positivo que você escreveu para o seu personagem? Foi num acampamento que
ela foi para uma ilha, a Ilha Linda, chamada Ilha Linda. Eu acho que não tem nenhuma ilha com esse nome, mas... E nesse acampamento ela conheceu uma comunidade e aquilo para ela parece que ver isso de novo não poderia acontecer, né? Ver uma comunidade desamparada por uma coisa que estaria fora de controle, ela tendo o poder nas mãos de poder tomar uma ação, isso não poderia acontecer de novo. Então, ela queria de novo ter aquela lembrança daquele local, daquela ilha, daquela comunidade onde ela curtia a liberdade dela. E aquilo para ela foi o grande motivador dela chamar todo mundo e falar: galera, a gente tem que fazer alguma coisa. E vamos começar com os nossos sonhos. Legal, legal. E aí, ó, olha só, Marcela, a sua personagem nesse momento entende o que ela precisa fazer para poder começar a resolver esses problemas, para enfrentar esse desafio. E o principal desafio para você agora é fechar o portal. Só que fechar o portal é um desafio com dificuldade. Nós estamos entrando no elemento de jogo enquanto elemento narrativo. Vai percebendo essas variações. Mas aí fechar o portal é dificuldade. Ele tem uma complexibilidade de nível 4. Ou seja, exige que você tenha capacidade em virtude igual a 4. E aí eu te pergunto, quanto de virtude você tem? Eu te dei lá no começo. 1. Então você precisa aí. Então você sozinho não consegue resolver esse desafio, certo? Mas os seus companheiros que estão contigo ao redor nessa cena, ao redor dessa fogueira que agora se tornou uma flama gigantesca, eles podem somar as virtudes dele junto à sua. E se as virtudes de vocês forem igual ou maior que o desafio, vocês conseguem superá-lo. Certo? E aí eu pergunto para a galera, quem quer somar, contribuir com as suas virtudes, as virtudes do Marcelo, para que esse portal e essas criaturas saiam, deixem de invadir a Terra. Beleza, você tem mais um do Renato, mais alguém? Eu dou minha virtude também. A Jazz. 3, falta 1. Alguém gostaria de compartilhar as suas virtudes, somar a sua virtude junto ao Marcelo? Eu vou usar a minha virtude mais depois, pode ser? Oi? Eu imagino que muita gente está ansioso para usar a sua virtude, vou usar mais depois, pode ser? É que não tem depois, Leandro. O exercício é agora. Isso. A sua estratégia foi sábia. Durante um RPG, acontece, durante uma partida tradicional, acontece você querer economizar recursos, mas no nosso caso, o momento é agora. Você vai ajudar o seu companheiro. Eu quero ver pessoas silenciosas aqui na nossa roda se manifestar, então eu vou dar um passo para trás. Beleza. Falta Poxa, vai esperar pegar fogo em tudo? Que isso? Não vai ter depois. Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. E aí, galera, vamos lá. Tô na pressão. Flávia, a Jess já deu a virtude dela, o Gustavo, a Mari. Eu dou a minha. Aí, beleza! Então, ó, nesse momento, Marcelo, você estava motivado pela sua lembrança tenra, pela sua lembrança positiva, por aquilo que te faz brilhar, andar sobre esse caminho de pedras. Mas não foi só isso, cara. Nesse momento, você pôde também contemplar as lembranças que fazem o mesmo efeito dos seus companheiros. Então, vamos lá. Agora, Renato, conta pra gente qual é. Conta pro Marcelo aí o seu flashback, porque foi isso que o motivou nesse momento. Bem, é o seguinte, antes de contar o flashback, eu tenho que falar sobre o meu personagem. Pode ser. Que é um lutador de sumô amador, tímido e amoroso com os outros. E a questão é que ele tinha esse sonho a vida inteira
quando ele fez 13 anos, ele foi aceito numa escola de sumô lá do Japão e foi uma alegria muito grande para ele, a família toda, né, de descendente de ascendência japonesa, celebrando, comemorando, e todo mundo muito feliz. Fizeram uma festança. No outro dia, a loja do pai dele foi vandalizada e aí eles já não tinha mais jeito de ir. Então é isso. O flashback positivo foi o dia que ele foi aceito e todo mundo comemorou. Ah, então foi uma vitória, né? Foi Uma vitória lembrança de uma vitória todos, assim. favorece, nesse momento, uma nova vitória. Quem mais gostaria de compartilhar? Vai lá, Jess, você que... Nossa, meu flashback positivo foi... Eu coloquei como personagem, ela é uma personagem muito durona, porém ela é muito carinhosa com as pessoas. Então, eu sou muito durona porque meu pai sempre me ensinou a fazer vários exercícios físicos, a gente sempre caminhou, fazia várias coisas juntas. E ele sempre corria, mas para perder peso. Então, eu corria na frente dele, ele ficava correndo para perder peso. Mas sempre depois da corrida, ele queria tomar sorvete. Então, assim, ele corria, chegava no final, queria tomar um doce. Então, essa é o flashback positivo. Depois de correr, se matar correndo, a gente ia na sorveteria perto do lugar que a gente corria e comia algum doce, algum sorvete, alguma coisa. Bora correr apagar esse fogo antes que derreta todo o sorvete. Beleza? Agora a Mari compartilhou sua virtude, somou virtudes. Conta pra gente, Mari, qual é o flashback positivo, aquela lembrança carinhosa que a sua personagem guarda consigo. Eu pensei num comediante, né, um palhaço, na verdade, inicialmente, Uhum. que a virtude dele, né, o disparador, ele sonhava ali em participar de um programa de TV. E o que ele teve de ponto negativo foi que teve uma doença na família, né, uma doença que devastou a família dele. E ele era muito sincero, né, uma das virtudes dele é muito sincero e objetivo. Sim, mas agora faltou a lembrança positiva. Que momento feliz teve o seu personagem? O momento feliz dele, né, foi a família dele participava, não, né, era de uma trupe de palhaços, né? Então, assim, o sonho de participar de um programa de TV era justamente porque a família estava ali contido nesse meio. Legal, legal. Olha aí, Marcelo, quantas coisas boas estão sendo somadas ao seu personagem nesse momento enquanto ele age. Você quer falar alguma coisa, Flávia? Não? Não, eu queria pedir desculpa que eu estava numa outra assistindo, e aí eu cheguei aqui que eu fiquei curiosa também para saber. Só mandar um beijo mesmo. O Renato é mó querido aí no coração. Tá pegando Obrigada. fogo, cuidado aí. Cuidado que tá pegando fogo. Pois é. Bom, então, Marcelo, veja Obrigada. só, você precisava, dentro desses elementos, você percebeu que tem a narrativa e o jogo, né? Então, o elemento de jogo é a matemática, né? De ter números, ter desafios com nível expresso e as virtudes que você tem, ela tem valores, né? Tem valor mais um, enfim. Então você tinha precisava enfrentar 4 de desafio para poder fechar o portal. E aí, graças aos seus companheiros, as suas virtudes foram sendo ampliadas, cara. Não bastou só a sua memória, aquela coisa que você guarda consigo, que te mantém firme perante a escuridão. Você foi contemplado pelas lembranças boas também dos seus companheiros. E isso, meu amigo, isso te deixou forte o bastante para você poder fechar o portal. E com o portal fechado, com as criaturas longe daqui, vocês puderam agir para poder avisar as tribos e se mobilizar para poder apagar o incêndio que foi um incêndio criminoso. E aí, vocês, como voluntários da Fundação Triunfo, triunfaram no final.
Enfim, gente, Legal. esse é o universo da Fundação Triunfo, esse é o nosso projeto. Eu queria agradecer a todo mundo aí que participou, agradecer também aos ilustradores, o Wagner Curtis e o Vini Garcia, que são a galera que ilustrou aí, agradecer aos apoiadores. O Fundação Triunfo, ele já está disponível, tá? Quem quiser acessar essa ferramenta, quiser descobrir mais, está disponível para download e gratuito. Isso só foi possível graças aos nossos apoiadores que nós fizemos um financiamento coletivo no Catarse, eles apoiaram e tornaram o projeto uma realidade. Então, agradecer essa galera também e aos organizadores do Confestival pela oportunidade de estar aqui conhecendo essas pessoas incríveis e podendo compartilhar, né, esse momento. Enfim, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou algo nesse sentido? Alguma dúvida? Nós ainda temos tempo. Marcelo, eu tenho uma que é rápida minha. Você joga sem dados, sem nada? Não, aí nós usamos dados, sim. E usamos dados de 6 faces, que é um dado muito simples de se achar. Porque, lembrando, né, esse projeto é voltado para trazer o hobby do RPG para crianças, adolescentes que nunca conheceram e de regiões periféricas. Porque, infelizmente, ainda hoje, o RPG ele é um hobby muito elitizado. Os livros são caros, os materiais são caros, enfim. Então, a ideia é facilitar o processo mesmo, né? Por exemplo, nós temos um gratuito, basta ter acesso aí à internet para poder estar baixando, pode estar imprimindo também, é livre. E os dados de 6 faces, às vezes você pode até fazer um dado de 6 faces mesmo, ou você pode, já tem alguns brinquedos que a pessoa já tenha. Enfim, então a ideia é ser bem fácil. E rola dado, sim. O que aconteceu aqui, na verdade, Renato, foi uma adaptação. Eu quis adaptar para a gente poder conseguir jogar com mais pessoas, né? E de maneira rápida, porque nós temos um tempo limitado aí para poder fazer essa tarefa toda. Enfim, mas geralmente a gente rola dados, sim, e bastante. O Guido, que é o Gu que está aí, o Gustavo Guidotti, ele pode falar, porque ele é um dos voluntários que participou do playtest e participa do playtest da Fundação Triunfo. Ele sabe que tem que rolar muitos dados e às vezes é difícil, né, Gu? Nossa, é verdade. Às vezes é muito da sorte, né? Às vezes você pega 5 dados, consegue tirar tudo número mais baixo e fica mais fácil de você passar. E às vezes você tem o azar de sair um monte de número alto e precisar da ajuda de todo mundo para conseguir passar ali. Então é bem, bem dinâmico a coisa. Legal. Valeu, Gu. E a idade do pessoal? Vocês indicam a participação no jogo? Isso. A ideia, assim, o Fundação Triunfo foi pensado para uma molecada a partir de 12 anos, sabe? E nós já tivemos experiência com crianças até mais novas que jogaram, com 11, 10 anos, que gostaram, né? Mas a gente usa a métrica de classificação etária do sistema de justiça, né? Do Ministério de Justiça Nacional, que estima que esse tipo de conteúdo, que tenha violência, esse tipo de conteúdo assim, ele é indicado para crianças a partir de 12 anos, entende? Então, nós tivemos experiência com várias idades, adultos. Geralmente, em geral, o Fundação Triunfo, ele tem um certo probleminha com a galera que já joga RPG. Sobretudo RPG muito violento. Se esses jogadores veteranos que jogam RPG que são de você ficar com espada, blá, 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 quando eles chegam no RPG da Fundação Triunfo, eles travam. Porque, tipo, peraí, eu não posso ser violento? Como assim? Mas eu quero matar, quero cortar a cabeça, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, aí trava. Mas, assim, como ele também é muito fácil de aprender, a molecada nova, que nunca antes viu RPG, se adaptou e gostou, assim, muito facilmente, sabe? Não é difícil de aprender o jogo, porque ele é simples, né? Ele foi feito para ser simples. Então, é isso. E uma boa jogabilidade fica com quantas pessoas? Ah, legal. Boa pergunta, Marcelo. A ideia é jogar com 6 pessoas, assim, no máximo 6 pessoas, mas 6 pessoas fora o narrador, né? Porque o narrador, o mestre de jogo, o narrador, ele vai ser uma figura extra. Então, são 6 jogadores e mais um narrador. Então, tem 7 pessoas. Só que eu já fiz sessões, né? Já joguei com
com 9, 8 pessoas, assim, e dá certo. Mas o ruim, gente, de você colocar muita gente na mesa, é porque às vezes tem sempre aquele participante que quer falar muito, sabe? Que quer, tipo, ficar falando o tempo todo, e tem aquele que é mais quietinho, que não fala muito. Então, e o Fundação Triunfo, ele, por consequente, a estrutura dele obriga todos os participantes a participarem igualmente, entende? Então, quando você tem mais pessoas assim, o que vai acontecer? Não vai ter tempo de todo mundo participar, entendeu? A estrutura dele, com 6 jogadores, permite que todo mundo seja igualmente protagonista, os 6. Só que, se você tem mais pessoas, então você vai precisar de mais tempo para poder jogar, para que todo mundo seja contemplado com o mesmo tempo, igualmente, entende? Manda aí, Leandro. Oi. Então, eu tenho uma dúvida sobre o modus operandi que você teve ou tem na periferia e pessoas mais vulnerabilizadas. Eu acho que a dúvida é mais como você se comporta com as crianças, independente se é periferia ou não. É o seguinte, você falou na sua explicação no meio que é bom que eles, eu não lembro o termo que você falou, que é bom que eles estejam ali com um intuito, um objetivo de uma transformação, não lembro o termo que você falou. E você pede assim que ela dê esse retorno, assim, que ela contribua dessa maneira. E se por acaso a pessoa participa, mas ela não tem um resultado dentro daquilo, não atinge o objetivo proposto do jogo, eu quero saber o quanto mensurável é esse tipo de coisa. E se for algo para a transformação individual dela, como é que é isso? Você conseguiu entender? Legal, deu para entender sim. Então, lembrando que, antes de mais nada, o Fundação Triunfo, ele é um jogo de entretenimento. Essa é a base dele. Então, você tem lá um elemento ficcionais, tem monstros, tem criaturas, tem tesouros, tem civilizações perdidas no Brasil, e você tem que desvendar essas coisas. Isso é o que vai atrair essas crianças a poder jogar. Mas, seguindo a estrutura da Fundação Triunfo, lembrando que esses benefícios, essa discussão, depende puramente da maneira que ela for aplicada, entende? Tem esse caminho, tem a estrutura, é difícil fugir dela se você jogar a Fundação Triunfo. Ela, por consequente, vai fazer essa estrutura vir à tona. Aí o que acontece? Como eu falei para vocês, né? A ideia não é um instrumento para aprendizagem, mas a ideia não é tentar estar ensinando durante o jogo, sabe? Porque as crianças notam quando você está mudando um assunto. Por exemplo, um professor de história está ali aplicando um jogo na qual eles estão estudando a arqueologia do Brasil colônia, sabe? E aí, de repente, o professor para e fala, que ano o Brasil foi descoberto, entendeu? Então, tipo, isso quebra. E aí a criança vai notar isso, o que vai acontecer? Ela vai meio que perder o interesse, entende? Então, o ideal é que você mantenha o jogo pelo jogo. E aí, no tangente, né, se você manter a estrutura, ele vai acabar se interagindo com isso de maneira imperceptível. Esse que é o trabalho do narrador. Ele tem que fazer essas coisas serem imperceptíveis. Porque a criança está ali, o adolescente está ali, em geral, né? Às vezes ele pode estar aqui para querer aprender mesmo. Mas, em geral, é por causa do jogo. Nossa, eu quero ser um aventureiro. Eu quero ser da Fundação Triunfo e quero explorar o Brasil. Quero encontrar tesouros. É isso que eles querem. Sim, é sutil. Porque no simples é que reside o profundo. Isso. E aí a ideia é que, tipo assim, conforme o jogo vai avançando, aos poucos, isso já aconteceu comigo, as crianças começarem ali tímidas e aos poucos elas vão entrando na discussão, sabe? Porque aquilo faz muito jus à realidade dela, cara. Quando você joga ou você assiste um filme e assiste ou vê um filme, ou joga um jogo onde você tem uma realidade que não é a sua. Você vê uma realidade que não é a sua, você só tá distante daquilo, só tá jogando distante. Conforme você vai jogando, vai vendo, poxa, mas isso aqui aconteceu no meu bairro, isso aqui tem a ver com a minha história, entende? E aí ele vai aumentando o interesse dele. E no final, o Fundação Triunfo, ele tende a inspirar os seus participantes a buscarem o conhecimento, entendeu? É uma ferramenta que inspira a aprendizagem. Então, igual aconteceu com a gente, né? Nós jogamos na Ilha das Cobras, em uma oficina que nós fizemos no ano passado, e aí o aluno,
né, o participante não sabia que existia um lugar chamado Ilha das Cobras no Brasil. Uhum. Depois ele foi pesquisar, e aí ele falou para mim depois, né, que encontrou várias lendas que mostram que tem tesouros escondidos da época do Brasil colônia, ali, das navegações holandesas na região, que piratas esconderam seu tesouro possivelmente naquela região. Então, ele acabou descobrindo um monte de coisa depois de conhecer a ideia da fundação da Ilha das Cobras e quando jogava Fundação Triunfo RPG comigo. Antes disso, ele nem fazia ideia. E eu já fui uma pessoa que não sabia nada do Brasil, entende? Então, tipo, conhecia muito mais coisas de fora, de coisas do exterior do que daqui, sabe? Porque eu via filmes, todos os filmes eram em inglês, filmes americanos, etc, etc. Poxa, isso meio que dificultou o meu paralelo com o Brasil, entende? Então, a ideia aqui do Fundação Triunfo é trazer luz de fato para a nossa cultura e dizer que sim, gente, dá para construir coisas muito bacanas, muito épicas, aventuras épicas a partir da nossa própria realidade. Enfim, não sei se você respondeu a sua pergunta, Leandro. Sim, mergulhou mesmo. Mas é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu queria acrescentar. Pode ir. Estão me escutando? Estou te ouvindo bem baixinho. Oi? Deixa abaixo o seu microfone. Vou pegar mais perto. Melhorou? Isso, agora está melhor. Eu queria acrescentar que seria uma ótima ferramenta, né, para a gente trabalhar. A questão do bullying, né, com as crianças, essa questão deles não poderem usar a violência para combater, para chegar até o objetivo, eles terem virtudes, né, é muito bacana isso, muito interessante, né, e a partir deles, essa criação, eu acho que é uma consideração muito legal para estar inserindo dentro da sala de aula. Perfeito, Mari. É isso mesmo. Quando eles se dão conta, né, no jogo, o jogo tem que trazer benefícios de ganha, de recompensa, porque é jogo. E aí os nossos benefícios estão justamente quando você coopera. Quando os participantes se dão conta disso, eles começam a brigar para querer cooperar entre eles, entendeu? Isso o tempo todo está querendo ganhar os benefícios de cooperarem uns com os outros. E essa coisa do bullying que você falou, a gente traz no trabalho da empatia, sabe? Das diferenças. E isso fica muito nítido no flashback. Porque, veja só, vocês, eu imagino que alguns aqui não se conheçam, mas de repente se viram numa experiência de conexão um com o outro por causa de entender a história um do outro, sabe? Entender porque vocês são assim, entender que houve um momento no passado de vocês que vocês tiveram uma fragmentação, né? Foram perturbados, a violência do Brasil influencia nisso diretamente, enfim. E o bullying, ele vai nessa mesma direção. É uma falta de compreensão do outro indivíduo, sabe? E como você não se conecta com ele de alguma forma, você se vê livre para poder fazer piadas sobre aquela pessoa e assim por diante. E aí, como não tem uma conexão, não tem empatia entre vocês, simplesmente, como fala, vazio. É um comentário vazio que você faz do outro, mas partindo de você, entende? E, enfim. Essa criação, a criação do personagem por cada um, eu acho que fica muito individualizado e fica muito importante para cada um, né? Então, cada um vai ver ali um pedaço de uma história que ele está contando dele mesmo, né? A gente acaba pensando na gente mesmo, né? Eu não me lembro o nome da menina que falou que corria com o pai. Então, a gente acaba se colocando na história, né, para tentar achar caminhos para a gente ajudar, né, que nem ajudar o Marcelo, né, ou ajudar quem está participando do jogo. Então, isso é bacana. O jogo ele mostra muito, né, para as crianças essa interatividade e essa questão de capacidade, né, de estar ali participando e estar evoluindo. É impossível, né? É impossível um personagem que não tenha nenhum traço nosso. Sempre o personagem vai ter um tracinho nosso, né?
Sim, sim. Sim. É isso. É isso. E exceto aqui, Tchelo, online, você está conseguindo... você faz alguma mestragem também, não? Sim, sim, sim. Inclusive tem evento no dia 2, onde nós vamos estar com a Fundação Triunfo RPG lá, e são 6 vagas, 2 já foram preenchidas. Depois eu mando o link para vocês. Enfim, eu posso até pôr o link aqui, né? É até melhor, né? Sim. Eu ia falar justamente isso, Tchelo. Já está dando tempo aqui de término. E se você quiser compartilhar formas das pessoas manterem contato com você ou participarem das sessões, conhecerem mais, baixarem o jogo também, acho que é um bom momento. Legal, vou mandar para vocês aqui o link. Só preciso localizar aqui no Zoom. Enfim, e aí, sim, Marcelo, eu não costumava jogar RPGs online, tá ligado? Pra mim era mais presencial mesmo, mas aí veio essa crise global e a gente tem que estar se adaptando, né? Mas, cara, uma coisa que eu não achei que seria capaz de ensinar alguém a jogar RPG, ensinar o Fundação Triunfo online. E já aconteceu com 2 pessoas, inclusive uma delas estava aqui até agora, e assim, foi muito bacana, sabe? Porque o RPG, essa aproximação, é importante no começo para você poder explicar para as pessoas, né? Mostrar os pormenores. Porque para quem nunca viu falar de RPG, vai achar que é uma loucura. É uma loucura coletiva. Mas sim, foi possível. E aí estamos agora migrando para o formato online. Toda semana a gente está jogando. O Ryu tá aqui, é um dos jogadores das sessões de sábado. E o Gu é um dos voluntários que joga no domingo. Mais uma vez, obrigado por estarem aqui, meus amigos. Enfim. Mas dá sim, cara. Eu tinha esse preconceito, mas já me livrei dele, né? De que não dá para jogar online, mas dá sim. E dá para ensinar, o que é melhor ainda. Legal. Aí eu vou mandar para vocês aqui o link do Simpla, que antes vocês podem conseguir o ingresso para poder participar da mesa no dia 2, vai ser às 3 da tarde, galera. A Jess tá mandando aí também o meu perfil, o link. Obrigado, Jess. E eu tô mandando para vocês o link do Simpla, que é só vocês entrarem aí e procurarem. Tem várias mesas de RPG, tá? Dentro do Simpla, que é uma plataforma para poder pegar ingressos online. Aí a nossa sessão é a Dança das Serpentes. Legal. E o Instagram, seu Instagram é Tchelo1999. E tem um da Fundação Triunfo também, que a Jess vai mandar aí. E tem o kit inicial que vocês podem baixar, que eu vou mandar o link aqui já também. Ô, Tchelo, qual que é o seu diferencial frente ao outros RPGs ou então outras iniciativas semelhantes à que você oferece? Cara, acho que ficou evidente, né? E o Fundação Triunfo, ele tem como base a não violência. Você vai ter que resolver conflitos de forma não violenta, o que é muito clássico no RPG. Se você falar de RPG, a galera já fala, não, combate, porque combater no RPG é legal, mas isso torna-se, em boa parte da experiência, o todo, sabe? Quando, na verdade, tem ali um instrumento narrativo muito enriquecedor, entende? Então, eu trouxe para o Fundação Triunfo a abordagem de, se você for violento, você está indo para o game over, e um bom jogador não quer dar game over. Eu senti isso mesmo em você. Eu ia falar isso, mas queria ouvir de você antes. Eu ia falar que a não violência, e se você traz esse herói chamado CNV, fica mais parrudo ainda o seu personagem do Triunfo. E a gente tem muito a aprender com o Capitão Planeta, né? Quem não conhece o Capitão Planeta, que pesquisa. Ai, Planeta! Mas esse personagem, essa postura, eu esqueci como é que é, me ajudem, é pilhar, sacar, matar. Isso. Essa postura no fundo, se você vai atrás do cerne disso, é repugnante, né? Isso foi uma coisa que me afastou muito assim, no começo dos RPGs tradicionais, medievais, que era basicamente isso. Você andava, matava monstros, tirava os tesouros, e andava, matava outro monstro, tirava os tesouros, sabe? Isso, e acabou criando-se uma individualidade, porque os jogadores estavam o tempo todo disputando para quem tinha os melhores tesouros, quem tinha o maior nível. Vai jogar com Quentin Tarantino, né? Já no Fundação Triunfo é justamente o contrário. Você só vai progredir se você ajudar os seus amigos também a progredirem. A progressão é coletiva, não é você sozinho. Legal. E aí, Olha, eu mudei aqui, galera, também o site,
tá? Eu ia falar justamente isso, para quem não que está só assistindo o vídeo depois, né? É instagram.com/fundação.triunfo. Isso. Claro, fundação é fundacão, né? Fundacão. Fundacão.triunfo. E o site fundacão.triunfo.wixsite.com. /meu site. Meu site, isso. E aí vocês podem entrar lá e baixar. Nós já temos uma aventura inicial para quem quer levar o RPG na sua comunidade, que chama a Idade Palmares, que é levar os jogadores a conhecerem a Serra da Barriga, que foi o lar, né, do Quilombo dos Palmares. Então tem essa conexão aí com nossos ancestrais africanos, enfim. Então é isso, galera. A aventura está pronta lá, vocês podem, tem um esquema que vocês podem utilizar para poder jogar, e também vocês têm várias ferramentas que podem inspirar vocês a criar as próprias aventuras de vocês. E na dúvida, né, podem me chamar aí pelo Instagram. Mas já passou nosso tempo aqui, né, Renato? Mais uma vez, gente, eu sou muito grato a todos vocês aí. A contribuição de vocês, os questionamentos só fizeram aí me potencializar. E obrigado por encorajar nesse momento. E como gosto sempre de dizer, né, como eu lembro da Fundação Triunfo, a gente sempre termina dizendo: encoraje de volta. Gratidão, viu, Cello? E parabéns, assim, fiquei maravilhado, tá? Tudo de bom aí. Eu vou parar a gravação agora.